Oi, eu sou a Gabi Xavier, sejam bem-vindos à Sala do Tempo e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Ingrid do canal Indignada. Oi! Olá! E a gente tá aqui de quarentena, mas preparadíssimas pra falar de Dark, que vocês já me falaram muitas vezes nas redes sociais, você não ia falar, comenta Dark, a gente tá comentando Dark há muito tempo, só que em off, e agora finalmente a gente trouxe aqui um vídeo pra vocês, tanto aqui na Sala do Tempo, quanto também ao mesmo tempo lá no canal da Ingrid, então o link vai estar aqui embaixo e nos cards também, então vai lá assistir logo depois, porque aqui a gente vai falar de fatos, detalhes e coisas muito importantes pra gente analisar, não perder, né? Porque é bem importante pra gente, inclusive, saber o que vai acontecer na segunda temporada, na terceira temporada, olha só, tô atrasada, com base no trailer, no último trailer que saiu e algumas coisinhas a mais também no teaser antigo e tal. A gente descobriu muita coisa, fez super um trabalho de investigação. E lá no canal da Ingrid tem um vídeo de compilados maiores de teorias muito loucas sobre a terceira temporada também, então vai assistir depois daqui. Não, eu acho engraçado que as pessoas ficavam no Twitter marcando a gente, tipo, falem sobre Dark, e a gente tava, tipo, a gente vai falar, a gente só precisa terminar de contar as coisas. Exatamente. Não, mas eu vou dizer assim que você me inspirou até nesse negócio, porque eu no começo tava só, tipo, vou analisar umas cenas do trailer aqui e tal. Aí você, tipo, a camiseta da fulana é a mesma do outro. Aí eu falei, não, chega. Aí eu parei, comecei a analisar, tipo, cena por cena de cada um, pegando as fotos do set, e aí virou o que as pessoas vão ver hoje. Eu sou meio fissurada. Quando eu começo a analisar essas coisas frame a frame, eu começo a ficar maluca. Olha aqui, tá aqui o detalhe. Oh, mas foi muito bom, a gente conseguiu construir umas linhas lógicas aqui. Foi mesmo. Primeiro detalhe é que, pra mim e pra Ingrid agora, são duas realidades paralelas só. Durante muito tempo eu, pelo menos, fiquei me baseando aqui de que talvez fossem três, assim como tínhamos 3 ciclos, mas pelo trailer e pelo que a gente tá vendo, são só duas realidades, ou pelo menos só duas que importam pra Dark nesse ponto, na terceira temporada. Ou pelo menos só duas que os personagens também saibam que existe. Isso, então, que provavelmente que a gente vai acompanhar. E por isso que no trailer tem vários paralelos de personagens e de cenas importantes. A gente tem vários polos e referências a dualidades em Dark desde o início também, desde a questão do que rege ali os Sigmundos, da lei da polaridade, muitas falas de que todo mundo, todas as situações tem tanto luzes quanto trevas, não só de que existe o correspondente oposto ao que você é, mas que você mesmo é uma dualidade, e o trailer trouxe várias dualidades ali colocadas justapostas, né, uma do ladinho da outra, de vários personagens que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês também. Inclusive, agora que você falou isso, é um negócio que eu não tinha pensado, que não tá aqui nesse coisa. Será que as pessoas da outra realidade, elas têm a luz e a sombra opostas ao que elas são aqui? Então, tipo, por exemplo, sei lá, na nossa realidade, o Ur trai a mulher. Será que na outra realidade ele é o traído? Sabe, umas coisas assim, tipo... Nossa, será que é tudo oposto? Então, sei lá, tipo... Será que na outra realidade a Marta amava o Bartosz? Sei lá. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, é tudo oposto. Você falou da Marta e do Bartosz, né? Eu tenho uma teoria sobre isso também que eu tava pensando, mas já a gente... Eu acho que é possível que pelo menos algumas coisas sejam opostas, sim. Até porque já foi dito, né, e mostrado que é um mundo muito parecido, mas que tem algumas coisinhas diferentes, né? Igual a gente falou no outro vídeo lá no seu canal, algumas mini coisinhas que podem acabar com um efeito borboleta, né? De ondas que vão crescendo e se tornando uma macro diferença lá na frente. E também tem a questão aí de que no final da segunda temporada, uma das falas importantes do Adam é que ele diz que ele quer achar uma brecha para acabar com o loop temporal. E no trailer também a gente vê justamente, literalmente, uma brecha que talvez possa ligar essas duas realidades. Se antes a caverna ligava 3 ciclos de tempos, né, 3 tempos, talvez essa brecha ligue duas realidades, né? Porque fisicamente foi mostrado pra gente várias vezes nesse trailer justamente a brecha, o Adam na brecha e cenas de... enfim, duas realidades divididas por um plano dessa brecha. O que você acha disso? Eu acho que isso faz todo sentido. Na verdade, eu acho que a gente ia falar disso mais pra frente, mas agora eu vou falar isso agora. Eu acho que o que dividiu essas realidades foi a morte do Michael / Mikkel. E eu acho que existe uma realidade que é a que a gente vê nas 2 primeiras temporadas, onde ele se matou, e uma realidade que é a que a gente vai ver agora, em que quem se matou foi o Jonas, e não o Michael.
Porque Entendi. a série fala muito sobre como fins são começos, etc, etc. E a série começa nessa cena que é a morte do Michael. Então eu não acho que seja por acaso. Porque, por exemplo, a série poderia não ter mostrado a cena do suicídio e ter começado lá em novembro. E só explicado que isso aconteceu. Mas como eles decidiram mostrar aquilo como começo, me dá a entender que aquele foi o começo da série, o começo da separação em Y do universo. Entendi. Então, Eu acho que pode ter. Eu não tenho certeza ainda, a gente vai falar bastante sobre o Jonas mais pra frente nas teorias aqui relacionadas ao trailer. Gabi, não tenho certeza se o Jonas existia a princípio no outro mundo, né? Mas com certeza neste ponto ele não existe mais, no mínimo. Então, sim, alguma coisa aconteceu. Ou ele nunca veio a existir, ou se ele existiu, seria interessante a sua teoria de que ele tivesse, por algum motivo, morrido ou matado, suicídio, não sei qual o caso. Aí no trailer a gente tem vários paralelos, como eu falei, que podem casar muito com isso que a Ingrid falou de talvez, além do paralelo ali, mostrar algumas diferenças físicas em cabelo, expressão e roupa, talvez tenha alguma diferença ali de personalidade, né? As duas Catarinas que aparecem é uma Catarina destruída, descabelada, cabelo comprido porque tá procurando o filho, teoricamente a Catarina que a gente tá acompanhando até então, né? Que acabou de voltar no tempo, justamente, no seu ciclo aí de 33 anos, pela caverna e tá tentando achar o Mikkel. E tem questões dela que a gente vai analisar ainda de detalhes interessantes nesse trailer. E o seu paralelo é bem diferente, assim, né? Tem um cabelo mais curtinho, franjinha e o óculos, que às vezes parece bobeira, mas o óculos dá uma noção de sobriedade. Geralmente, personagens, assim, são mais tranquilas, o que é um oposto muito interessante àquela Catarina. E o que é totalmente falso, né? Porque nós duas somos a prova viva disso. Mas quando você vai caracterizar na ficção... Pois é. Então, assim, eu acho que essa inserção do óculos pode ser expressivo para mostrar que minimamente essa Catarina é diferente. A Catarina barraqueirona, assim, que bate em todo mundo e muito brava, de repente, nesse universo, nessa realidade, não era desta maneira, né? Ou não, algo aconteceu para que ela não fosse assim. Inclusive, eu queria comentar, gente, o que tem nessa realidade que todo mundo tem franjinha? Marta tem franjinha, a Catarina tem franjinha. Era moda. A moda pegou lá e não pegou no outro mundo. Também temos dois Ulrichs, né, que estão ali com uma roupa muito parecida, mas ao mesmo tempo tem cores diferentes. Eles estão ali com uma caracterização levemente diferenciada, deve ter um motivo também. Só que nesse mundo, diferente do que muitos pensaram, o que o segundo trailer mostrou é que ele também bate em alguém com uma pedra. Seria ainda no Helg criança, igual nós vimos o outro Ulrich fazendo? Pode ser que não necessariamente seja exatamente a mesma cena, nas exatas mesmas circunstâncias, né? Pode ser uma pegadinha. Sim, vai ver se ele bate na Cláudia, pra ser o oposto, exato. Não sei. Pode ser. Ou pode ser igual, mas enfim, tem diferençazinhas ali. E tem também a Elizabeth, né, que também aparece no trailer como tendo uma na nossa realidade, uma na outra. E a diferença dela é que ela tá usando trancinhas nessa. E Sim. que até lembra bastante a Cláudia jovem, né? Inclusive, que usava trancinhas. Então, sei lá, né? Às vezes aí ela é filha da Cláudia, sei lá. Mas... acho que não bateria até, né? O ano, mas enfim. Não. Mas... Uma coisa que eu, assim, vou meio que teorizar agora sobre a Elizabeth. Uma coisa que eu vou teorizar agora, que eu acho que a Elizabeth da outra realidade não é surda. Eu acho que isso seria uma coisa interessante de se ver. Isso seria muito interessante. Eu acharia isso muito legal. Agora, eu queria só comentar que também, durante muito tempo, a gente chegou a acreditar, antes do trailer sair, que nessa realidade não haveria inicialmente viagem do tempo, mas, teoricamente, se existe a Elizabeth, que é o fruto de um paradoxo temporal muito complexo, que é a mãe da mãe, então, teoricamente, sempre existiu, ou pelo menos existe viagem no tempo nesse... Quer dizer, eles ainda estão dentro de um paradoxo que ainda assim pode ter algumas diferenças em relação ao que a gente estava presenciando anteriormente, né? Sim. Não, a gente, inclusive, eu peguei a árvore genealógica de Dark e aí eu fui riscando as pessoas que não existiriam se a viagem no tempo não existisse e batia com o que a gente estava vendo até agora das fotos e etc. Mas com o trailer, realmente, se existe Elizabeth, tem que ter viagem no tempo. E aí é uma coisa que... a gente já comentou em breve no outro vídeo, mas eu queria reforçar aqui, é que na concepção que eu entendo de tempo que Dark estava trabalhando e se inspirando, o que acontecia? A gente tinha antes um ciclo, um paradoxo temporal fechado ali, né? Que então
o começo era o fim era o começo, você não tinha como definir exatamente o gatilho, né, de onde tudo começou, onde entrou a viagem no tempo, o que veio primeiro, ovo ou a galinha, não dava. A partir do momento que você tem duas realidades, geralmente, aí eu vou pegar o meu super conhecimento de várias ficções que a gente assiste desde sempre, geralmente quando surge uma segunda realidade paralela, é porque em algum momento, numa primeira e original realidade, que seja num paradoxo, alguma coisa saiu diferente, alguém mudou. E da mesma maneira que a gente já consegue entender que, sei lá, se o Jonas ele levasse o Mikkel para casa, ele não ia se desfazer em poeira brilhante, o que aconteceria era que ele ia gerar um novo futuro e uma nova realidade. Então, a minha dúvida é, qual dessas duas realidades, se esse meu raciocínio estiver correto, que veio primeiro? A gente começa a se questionar aqui, eu e a Ingrid, que talvez, por exemplo, a gente estivesse vendo desde o início a realidade espelhada, e não a realidade original, quem sabe? Sim, eu acho que seria um ótimo plot twist pra série, e eu acho que faria muito sentido também, né? Porque, que nem como você comentou também, a nossa realidade que a gente vê nas duas primeiras temporadas, ela é muito errada, né? Tem muito paradoxo pra ser uma coisa, pra ser a realidade inicial de tudo. É todo um erro da Matrix o tempo todo, né? Exato. Bom, uma das coisas que ficou mais em destaque nesse trailer da terceira temporada é como se fosse uma tábua, uma mesa, sei lá, um granito ali, que tem no que parece ser aquela sala do Adam da outra realidade, que tem a árvore genealógica das famílias de Dark. E nessa tábua aparece a Agnes Nielsen, que, com alguém que nós não sabemos quem é, mas que tem um símbolo do infinito que está conectando os dois lados das duas realidades, teria tido o Tronte. O que nos leva a entender que o marido da Agnes, muito provavelmente, é a pessoa que une essas dimensões. Ele pode ser um fruto de duas pessoas dessas dimensões, ele pode ser de uma dimensão e ter viajado para outra e ter tido filho com ela e por isso toda essa bagunça, mas o trailer nos dá a entender que esse homem é uma figura importante e que ele tá totalmente relacionado com o espelhamento das realidades. Por conta disso, a gente acha que ele poderia ser o personagem que é introduzido no trailer pra gente, que é aquele homem que a gente vê a versão criança, adulta e velha dele, e que pra facilitar as coisas nesse vídeo a gente vai estar chamando de homem triplo, porque nós não sabemos o nome dele. O homem da cicatriz também não dá, porque um monte de gente tem cicatriz, então vamos chamar ele de homem triplo. Exato, que eu acho que funciona melhor. E aí ele poderia ser o tal homem que perdeu a fé, né, que a gente tanto fala lá, que a Agnes tanto fala nas outras temporadas, que não é o Noah, né? Que já foi desmentido que não é o Noah. Então quem será que é? E aí, o que você acha? Então, isso, né? Essa teoria faz mais sentido quando a gente interligar com a próxima, mas eu acho que é interessante se a gente conceituar que, por exemplo, esse marido da Agnes. E eu sei que existem outras teorias sobre o marido, e a gente falou lá no outro vídeo da Ingrid, caso vocês queiram ver, mas que esse marido, ele teoricamente está sendo colocado como uma interseção de duas realidades, e aí não dá pra gente colocar nenhum dos personagens, teoricamente, que a gente viu até agora, e que a gente sabe que eles têm pai e mãe originários do que a gente já estava vendo, né, de uma realidade só. E é interessante porque vira um ícone, um mistério que talvez o trailer esteja dando uma dica, né? Eu acho que, como eu disse, faz mais sentido se a gente interpretar a origem desse homem triplo, né? Que a gente vai falar depois ali, vou até adiantar, que a gente acha que ele é filho de Marta e Jonas, mas a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Eu passo a acreditar mais nessa teoria após o segundo trailer, sinceramente. Até porque parece um cara ali que ele gosta de botar fogo nas coisas, meio agressivo, e o Tronte ele tinha queimaduras de cigarro ou algo do tipo no braço, então pode ser um personagem agressivo. E também justifica de novo o fato da Agnes aparecer sozinha, né? E a gente não tem nenhum vínculo de passado dela, a gente não sabe se nesse caso esse homem teria ido até a realidade dela ou se ela teria ido na realidade dele, não sei exatamente o que aconteceu. Ou se, por exemplo, pensei agora aqui nesse fato, de se ele teve o filho com a Agnes de lá e o filho foi enviado para outra Agnes, não sei. Nossa, isso é bem... Nossa, uau. Tá vendo? Bolou. Então, não, e eu acho que uma coisa importante, tipo, a ressaltar para as pessoas é que nem tudo que... essa frase vai ser complexa. Nem tudo que a gente tá vendo agora necessariamente é algo que ainda vai acontecer. Pode ser algo que já aconteceu. Isso. Porque a gente vê, por exemplo, esse homem triplo jogando fogo no escritório do Adam.
E aí você pensa, nossa, ele destruiu o escritório do Adam, então não tem mais Adam. Mas peraí, a última vez que a gente viu o escritório do Adam foi quando ele viaja no tempo, no final da segunda temporada. E a gente não vê esse escritório depois, a gente não vê ele em 86, a gente não vê ele em 2019, a gente não vê ele no futuro. Então pode ser que esse homem, em algum momento... Que aí eu não tenho certeza se a última cena do Adam foi em 21 ou se ela foi em 54, porque eu acho que tem vários momentos ali, né? A Agnes mata o Noah, mas a Agnes estava em 54, ela não estava em 21, então tem essa bagunça. Mas assim, 86 pra frente a gente não viu. Então pode ser que esse homem tenha botado fogo no escritório entre 54 e 86. E por isso que a gente não viu esse escritório depois. Outra coisa interessante é que na hora em que o Adam viaja no tempo, a Agnes não tá lá na sala. Então, né, eu não acho que seja por acaso. Ela tava lá até agora e de repente ficou só o Magnus e a Francisca lá. Então eu acho que tem alguma relação ali. Ela some em determinado período, né? Eu acho que faria sentido. Sim. Bem, e isso nos leva, então, à terceira teoria, que é justamente, como eu já adiantei, que esse homem triplo seria filho da Marta e do Jonas, mas não de qualquer Marta. Seria a filha do Jonas e dessa Marta de franjinha, Marta da outra realidade que a gente acabou de ver no final da segunda temporada. Que, poxa, a gente acabou de ver também no trailer que eles se beijam minimamente. Na outra ali imagem de divulgação, um quadro, né, que estava no site do Dark Netflix, não é isso? É, isso. Então, tinha também um pedacinho lá que até a Ingrid achou, que você ilumina e você vê a Marta de franja, fazendo ali, tendo relações sexuais com o Jonas. Então, dá a entender que isso vai acontecer em algum momento nessa nova realidade, nesse novo encontro deles. Então, seria um filho, se eles tivessem um filho, seria um filho de duas realidades diferentes. Fora o easter eggzinho ali da Marta e mesmo o Stranger, né, que seria o Jonas mais velho, já terem sonhado. Vimos esse sonho mais de uma vez, deles também tendo relação sexual ali e surgindo do ventre da Marta a matéria escura, a partícula de Deus. Será que é uma associação para dizer que a chave disso tudo vai sair literalmente da barriga, não daquela Marta, mas de outra Marta? Quem sabe? Não, eu acho que isso faz todo sentido. Inclusive, a gente entra na questão da carta aqui, que a gente ficou zoando depois, né? Que a gente estava escrito nessa carta e tal. Será que esse tempo todo a carta não era só ela falando Jonas, estou grávida? Porque, assim, ele leu bem rápido a carta, né? Não era uma carta super longa, assim, né? Não era um textão. De gravidez, um teste, tava lá positivo. E ele fica, não pode ser. Olha, é uma reação bem clara pra alguém que acabou de descobrir que vai ter um filho em outra dimensão. Meu Deus, nós usamos preservativo, não é possível. Exato. Nós somos de dimensões diferentes, não era pra ter acontecido. Então, e também, se a existência do ciclo até aquele momento for a única coisa que faz com que eles tenham um filho e ele queira ter esse filho, e ela também, pois é, pode ser que justamente ele se torne o Adam para que eles possam vir a ter essa criança. O que seria já pensou, até bonito, tá tudo acontecendo poético. de errado nos ciclos, horroroso, mas eles tiveram um filho. Então, Exato. talvez até por egoísmo, eles queiram manter esse ciclo acontecendo de desastres, de várias coisas ruins, porque ele quer que o filho permaneça. Agora, é claro que tem outras divergências ou coisas que a gente tem que analisar, como, por exemplo, quando essa carta chega, teoricamente, não é quando ela deu à luz, né? Então, durante quanto tempo eles se separaram? A gente vai fazer uma linha cronológica muito legal que a Ingrid montou sobre o provável encontro e trajetória dessa Marta da outra realidade com Jonas, e aí talvez encaixe melhor para vocês essa questão do filho. Guarda aí a informação, não descarta, porque vai fazer mais sentido quando a gente fizer a linha cronológica usando as cenas do trailer. Exato. E também tem a questão de que esse homem triplo, ele parece trabalhar para aquela mulher velha que a gente vê no trailer, que está na sala que seria a sala do Adam da outra dimensão. E quando aparece essa cena, ela tá no meio, e aí de um lado tem um quadro de Adão e Eva, de um lado tem Adão, do outro tem Eva. E aí, quando a gente vê, tem a versão criança do homem do lado de Adão, e a versão adulta e a versão velha do lado de Eva. Então, se a gente ligar com a teoria de que ele é o marido da Agnes que perdeu a fé, ele pode ter sido criado no mundo 1. Vamos chamar de mundo 1, que eu acho que é mais fácil do que falar o nosso mundo. Ele pode ter sido criado no mundo 1, e aí ele cresceu, casou com a Agnes, teve o filho, perdeu a fé, e aí ele e ele foi pro mundo 2. E aí lá como adulto e como velho. Por isso que tem essa divisão deles de que lado que eles estão. E aí isso já leva a gente pra próxima teoria também, de que se no nosso mundo Jonas é Adam, no outro mundo Marta é Eva.
Tan, tan, É, porque a tan. gente fica chamando muito, né, de essa mulher que aparece a voz, enfim, a figura no trailer, desde o primeiro teaser, na verdade, de Eva, mas nunca foi confirmada, é só uma teoria por Não, a causa gente dos que tá presumindo. simbolismos. É por causa dos simbolismos e tal, mas faria todo sentido, né? Não só porque eles são líderes das suas seitas e a Eva seria o oposto a Adão, mas também nesse conceito de que os dois são diretamente responsáveis pelo fruto daquilo que vai ser a origem da Winden que a gente conhece, das duas Winden que sejam, então faz sentido que eles sejam Adão e Eva. Eles são os criadores desse caos, desse câncer, dessa coisa que tá acontecendo. Tanto que nas cenas que os dois visualizam eles transando, mostra como se fosse a matéria escura nascendo da barriga da Marta. Então, né, nada é por acaso nessa série. E a gente vê que realmente faz sentido que essa Eva estaria para Marta, assim como Adão estaria para Jonas, porque a gente vê paralelos no trailer também muito semelhantes dessa Marta de franja, da outra realidade, passando por situações iguais ou muito parecidas, né? Porque podem ter pequenas diferenças com o que o Jonas passou. Ela com o casaquinho amarelo, tendo um discurso, uma conversa muito parecida com alguém com uma voz feminina, nesse caso, mais velha. Sim, e ela fala exatamente, você vai entender quando for a hora, e ela tá justamente no que seria o escritório da Eva, digamos assim, e pode ter sido o momento em que ela descobriu que ela se tornaria a Eva, assim como Jonas descobriu que ele se tornaria o Adam. Então, é tudo muito poético, gente. Essas coisas são poéticas demais pra não acontecerem. Então, mas como, quando e onde isso teria acontecido? Com quais deles? Com quais versões deles? Eu tentei organizar uma linha do tempo de... Eu vou chamar de Jonas 1 e Marta 2, para as pessoas saberem de que dimensão eles são. Então, o Jonas 1 é da nossa dimensão que a gente viu até agora. Marta 2 é a Marta franjinha. De como eles conheceram e como tudo aconteceu. Bom, na nossa realidade, em 27 de junho de 2020, a Marta 2 aparece e leva o Jonas 1 pro mundo dela. É assim que acaba a segunda temporada. E aí, o que eu acho que acontece? Chegando nesse novo mundo, a Marta leva ele de volta para 4 de novembro de 2019, que é o dia em que o Mikkel desaparece na nossa realidade. E é o dia que tudo começou, é o dia que o ciclo de Dark deu errado, o dia que o Mikkel foi pro passado. Então, assim, é um dia importante. E no trailer, ela fala que ela vai levar ele pro momento onde tudo começou. E aí, a cena que aparece nessa hora, quando aparece o Jonas, é de quando ele acorda no dia 4 de novembro. E logo depois aparece a Marta acordando. Então dá a entender que as duas coisas acontecem em 4 de novembro. Ela levaria o Jonas para esse 4 de novembro num mundo em que eu acho... Gente, tudo aqui é teoria, tá? Tudo aqui é coisa que eu acho. Sim. Eu acho que nesse mundo, quem se matou foi o Jonas. Como eu expliquei lá atrás, seria o mundo em que o Michael se mata e o mundo que o Jonas se mataria. Se o Jonas tivesse matado em junho, faria sentido que uma Marta em novembro estivesse totalmente traumatizada e lembrando disso, tendo pesadelos com isso, assim como o Jonas estava tendo pesadelos com o pai dele. Então ela levaria ele para esse dia e a gente veria essa Marta acordando no dia 4 de novembro super traumatizada, assim como o Jonas acordava na primeira temporada. A Marta, de cabelo curtinho, que busca o Jonas, deixaria o Jonas ali e iria instruir ele sobre os próximos passos de tudo que ele deveria fazer. O primeiro desses passos seria contar para Marta de cabelo comprido e casaco amarelo sobre a existência de dois mundos. E é aí que a gente vê a cena do trailer em que os dois estão na floresta, ela tá de casaco amarelo e ele fala para ela de onde ele veio e ela pergunta: mas e se só puder existir um mundo? E eu acredito isso porque ali ela tá com o cabelo comprido ainda. Então, ela não cortou o cabelo ainda. Não é que passou um tempo, ela só não cortou ele ainda. Antes. Aquilo é antes do que a Marta de cabelo curto que a gente vê. Então, ele conta pra ela sobre a existência de duas realidades. Eles se beijam, como a gente vê no trailer, o que reforçaria a minha ideia de que o Jonas se matou e de que ela já conhecia ele, porque ela amava ele, ele se matou, e aí ela ficou 6 meses sem ele, e agora ele voltou e tá ali com ela, então faria sentido que eles se beijassem. E aí ele levaria ela, por instrução da Marta de cabelo curto, para um mundo muito no futuro, que é aquele lugar super desértico que a gente vê, e que a gente vê uma figura que a gente não sabe quem é. Eu acredito que isso seja no futuro e não no passado, porque o bunker já existe nesse mundo, né? Então,
é um mundo que perdeu tudo que tinha e não um mundo que ainda não tinha essas coisas. Porque alguém tem que ter criado o bunker, só pra vocês entenderem, né? Exato. Na origem do mundo não tinha um bunker. Sim, sim, alguém construiu esse bunker. Então ele leva ela pra esse mundo. E quando a gente vê as imagens dos dois nesse mundo desértico, dá muito mais a entender que quem tá conduzindo essa viagem é o Jonas do que a Marta. Porque ele tá à frente, ele sai da caverna primeiro. E todas as imagens que a gente vê dessa Marta de casaco amarelo, ela tá muito assustada pra tudo que tá acontecendo. Então dá a entender que ela realmente tá, tipo, conhecendo tudo agora. E aí, em algum momento, ela surta, né, e foge dele. E aí a gente vê aquela cena do trailer também, que ele tá correndo atrás dela, saindo do bunker. Da mesma forma que no nosso mundo, depois de descobrir a verdade sobre o Michael, o Jonas passou a seguir a Cláudia, essa Marta de 2019 do mundo 2 não deixaria o mundo dela, tipo, largaria o mundo dela pra lá, mas assim, começaria a entrar nesse lance de viagem no tempo e viagem interdimensional, sendo guiada pelo nosso Jonas. E aí a gente tem um paralelo com o que acontece com os dois nesse período, porque o nosso Jonas deixa de usar casaco amarelo e passa a usar o casaco preto, assim como a Marta deixaria de usar o casaco amarelo para começar a usar a roupa preta, e o nosso Jonas deixa o cabelo crescer, enquanto a Marta cortaria o cabelo. Então esse seria o período em que ela passaria da Marta de casaco amarelo para a Marta que busca o Jonas no final da segunda temporada com cabelo curtinho e roupa preta. Marta Stranger. Em algum momento, que a gente não sabe onde, nem quando, nem porquê, essa Marta e esse Jonas se separariam e a Marta viajaria para o nosso mundo em 1921, onde ela encontraria o Stranger, né, o Jonas adulto, e ensinaria para ele sobre a viagem interdimensional e ajudaria ele a criar aquela máquina do tempo aprimorada que permite que eles viajem para outros períodos que não de 33 anos. E por que eu acredito nisso? Porque pelas imagens que a gente vê no trailer, a gente tem a Marta com cabelo já curto, e é um cabelo curto que parece que ela acabou de cortar mesmo, assim, tipo, pegou e fez tipo, não é um cabelo curto, assim, fui no cabeleireiro e arrumei depois, sabe? E ela tá usando uma roupa, nas cenas em que ela aparece num quarto super destruído, que a gente vê uma pessoa usando exatamente a mesma roupa na cena em que mostra a Siquemundos construindo essa máquina. Então, assim, tudo dá a entender que essa pessoa seria a Marta. E a Marta da outra dimensão. Imaginem que o Jonas foi buscado por uma Marta já de franja, mas cabelo mais curtinho. E essa Marta, ela já teria encontrado o Jonas antes disso. E ela pega esse Jonas no seu dia do apocalipse, leva para sua realidade, porque ela tinha uma máquina que podia fazer isso, e leva ele para um dia, para um momento em que ela, Marta, mais nova um pouco, ainda não sabia sobre essas realidades todas. Por algum motivo que a gente vai entender, obviamente, se isso for verdade, assistindo a temporada. E aí, num paradoxo muito louco, esse Jonas ensina pra Marta algumas coisas que ela não sabia sobre viagem no tempo. Eles vão pra esse deserto e tal, e por algum motivo eles se separam. Provavelmente esse Jonas em algum momento, inclusive, volta pra sua realidade. Talvez seja abandonado lá, não sabemos, porque na cena em que ele depois está novamente com essa Marta já de franjinha, cabelo curto, que já sabe das coisas do tempo, que já se encontrou com a sua Eve, já viveu coisas talvez traumatizantes, quando eles se encontram, os paralelos dos dois na cena, nesse quarto de provavelmente 1921 por aí, eles estão se encarando sem muitos carinhos, sem muitos apegos e afetos. Então talvez ele tenha um ressentimento, ele tenha ganhado um rancor ali. Ou talvez já saiba que ela vai ficar grávida. Então, a Marta iria pro nosso mundo, 1921, e se encontraria com o Jonas, porque a gente vê os dois na mesma sala, né? A gente tem imagens no trailer com a mesma sala e com os dois na mesma sala. A gente vê ela junto quando a máquina está sendo construída, então dá para acreditar que ela ajudou na construção dessa máquina. E depois a gente vê ela usando de novo a máquina que leva ela de volta para a dimensão dela. Então dá a entender que ela cortou o cabelo, veio para cá, encontrou o Stranger, ajudou ele a construir a máquina e voltou para a realidade dela. E aí, o que aconteceria depois disso? O Jonas se separou da Marta em algum momento, mas ele sabe que o apocalipse vai vir. E aí, aquela cena do trailer que mostra ela andando de boas, ela tá de cabelo curtinho, agora já é um cabelo arrumado no cabeleireiro, né, não mais arrancado, andando de boas com o Bartosz, do nada o Jonas pula em cima dela e algo parece que destrói eles, ou eles são sugados ou puxados, ou qualquer coisa assim. O que eu acredito que esteja acontecendo nessa cena não é o apocalipse. Eu não acho que é uma coisa ruim, eu não acho que tipo, o mundo tá acabando naquele momento.
esse brilho que aparece ali, ele é muito mais parecido com o brilho de viagem interdimensional que a gente vê. Então eu acho que parte das instruções da Marta era que naquele momento o Jonas tinha que tirar ela da dimensão 2 e levá-la para a dimensão 1. Seja porque o apocalipse vai acontecer ou não. Porque quando a gente vê essa Marta, e agora é essa Marta mesmo, com essa roupa e esse cabelo que estavam andando com o Bartosz, salvar o Jonas do apocalipse na nossa dimensão, ela entra pela porta na casa dele. Então a gente não vê ela sendo transportada e a gente não sabe se ela veio sozinha. Entendeu? Mas ela... Deixa eu botar uma pulguinha na sua cabeça, então. E se essa cena... Eu sei que a questão do cabelo é importante, mas talvez a gente só não esteja vendo a pontinha mal feita aqui na frente. E se essa cena vier antes do que ela foi pra 1921? Porque ela tem um semblante muito sério e muito determinada nesse de 1921. Então, talvez, por exemplo, aqui ela ainda não tinha se separado do Jonas. Ela já tinha presenciado muitas coisas, verdades sobre a viagem no tempo, mas o Jonas ainda estava com ela ainda está lá na realidade dela, porque o Bartosz está ali, está diferente. Talvez, inclusive, nessa realidade, isso eu vou falar depois, eu acho que, não sei, de repente a Marta goste mais do Bartosz do que ela gostava na outra, não goste tanto assim do Jonas, ou não goste tanto desse Jonas que não é o da sua realidade, não sei, eu acho que a gente não pode bater no martelo de que eles vão ser um casal feliz, apaixonado, querendo ficar juntos pra sempre, pode ser que não, mas assim, digamos que essa cena veio antes e talvez ele tenha levado ela pra sua realidade e ela o salvou, mas depois ela volta pra 1921 já com a sua máquina do tempo, já sabendo muitas coisas da realidade sobre viagem no tempo, pra poder ajudar o Stranger, mas aí ela já tá com a cabeça tipo, tô virando a Eva. Sim, faz sentido. Eu acho que talvez nesse ponto do Jonas salvando ela, qualquer coisa assim, ela não tivesse ainda no caminho certeiro pra ser a Martha Stranger, quase Eva. Faz até mais sentido. Mas assim, eu acho que uma coisa tá clara pra nós duas. A Martha de cabelo comprido e franjinha vem antes da Martha de cabelo curto e franjinha. É um aspecto de ingenuidade, primeiro, assim. Ela vai ficando cabelo mais curto. É bem quando a gente vai passar por transição na fase da vida, a gente corta o cabelo, é isso que ela fez. Exatamente. Não, e eu acho que também, tipo, a gente já falou que fotos de set enganam, mas tem várias fotos de set que tem o Jonas com a marca do enforcamento, tendo aula na sala de aula da Marta franjinha. Então, faz sentido que, tipo, ele tenha voltado, o nosso Jonas pós-enforcamento tenha aparecido nessa realidade e começado a viver como um adolescente ali. E ela tá tipo, mano, isso é muito estranho. 6 meses atrás eu achava que ele tinha morrido, mas na verdade ele não morreu e agora ele tá aqui, sabe? Então... Mas será que se ele existisse já nessa realidade antes, não ia dar um bug na cidade, sabe? Do Jonas reaparecer? Por isso que eu fico na dúvida. Se ele tiver desaparecido e não necessariamente morrido, pode ser que ele só tenha voltado, do mesmo jeito que o Helgi voltou, sabe? Entendi. Não sei, por enquanto eu ainda gosto do Jonas ser o bug da Matrix, da outra realidade. Ele é um defeito que tem que ser exterminado e talvez a Marta Eva perceba isso e queira exterminá-lo. Meu Deus, muita bagunça. Mas eu tenho um feeling de que eu acho que essa Marta não vai ser fofinha e boazinha, apaixonada pelo Jonas de qualquer maneira. Ela pode até se envolver porque conhecia um outro Jonas antes ou por qualquer motivo, porque, sei lá, achou ele bonitinho. Ele é bonito, ele é bem bonito mesmo. Então, tipo, quis ficar com ele, mas assim, lembrando que também, né, tem um momento ali que faz paralelo no outro teaser, inclusive, do momento em que o Mikkel sumiu e que tem um outro garoto que na outra realidade era completamente dispensável e que tá no lugar do Jonas. Então, sei lá, entendeu? Vai que ele que era o namorado da Marta ali, ou vai que ele não era ninguém ligava pra ele no grupo, não sei, tem muitos fatores aí, tem muitos fatores ainda diferentes, mas com certeza a trajetória desses dois aí vai envolver uma relação minimamente ali que seja carnal, se não for romântica, e pode ser que saia disso um filho, e eu acho que aquela carta era um exame de gravidez. Não, eu tenho certeza que aquela carta tava falando, estou grávida, volta. Tá demorando demais pra comprar cigarro. Isso, e alguma coisa vai remexer a ideia dos dois, e eu não sei até que ponto Adam e Eva trabalharão juntos ou trabalharão opostos. Eu sei que a gente fez a teoria deles estarem os dois querendo manter o ciclo pra manter o filho, mas o filho também mostra umas revoltas aí que a gente vai comentar. Sim. Bom, então, uma coisa que eu fiquei pensando. Se o Jonas é Adão e a Marta é Eva, a gente pode interpretar por esse contexto que a viagem no tempo seria como a maçã que foi dada a Adão e Eva e que fez com que eles caíssem do paraíso, né? Então, querendo ou não, a viagem no tempo foi o que causou toda a bagunça em Vinden. Então, faria sentido que ela fosse, né, o pecado, digamos assim. E aí, para isso, alguém
teria que ter dado essa maçã pros dois. E aí você se pergunta quem, né? Eu acho que a pessoa que deu a maçã e que representaria o diabo nesse contexto todo seria a Cláudia. Eu sei que tem muitas teorias por aí de que a Cláudia é do mal. Eu, inclusive, não vi, tipo assim, eu já não assisto muita teoria quando eu tô querendo fazer minhas teorias, porque daí eu tenho medo de misturar as coisas. Então eu não vi, Sim. mas eu vi muitas thumbnails de vídeo falando Cláudia vilã e tal. Essa teoria aqui foi construída com base só no trailer da temporada. Não só, mas majoritariamente no trailer. Principalmente, é. É, por causa dessa questão de Adão e Eva. Que assim, querendo ou não, o apelido da Cláudia é Diabo Branco, né? Não é por acaso. E quem dá esse apelido pra ela é o Helgi. Dá não, né? Quem menciona pela primeira vez esse apelido é o Helgi. E a gente não sabe como ele surgiu. Mas assim, o simples fato, né, de numa série super bíblica ter uma personagem chamada Diabo Branco tem ali suas questões. Só que a Cláudia, ela sempre foi uma mulher que era muito a favor da tecnologia. Tanto que quando ela descobre sobre a viagem... Mesmo antes de descobrir sobre a viagem no tempo, quando ela descobre os índices que estavam errados na usina, e ela descobre que talvez eles tenham feito uma descoberta científica enorme, ela quer... O primeiro impulso dela é publicar isso. Ela quer que isso seja dado para o mundo. Ela quer manter isso. E aí o Bernd, que foi o fundador da usina, fala, por favor, não faz isso enquanto eu tô vivo, porque isso aí só dá problema. Não cutuca a onça com vara curta. Pelo menos espera eu morrer, aí depois você dá um jeito. E aí, nesse momento, a gente percebe que, enquanto Adam é uma pessoa que tá querendo acabar com o ciclo, que acha a viagem do tempo um problema, que, né, tudo bagunçou a vida dele, a Cláudia não. A Cláudia é uma pessoa que valoriza a viagem do tempo e que estaria fazendo de tudo para manter essa viagem do tempo. E a gente sabe que ela viaja de dimensões, porque a gente sabe que ela já viu um mundo sem o Jonas, que pode ser essa dimensão, e a gente vê no primeiro teaser uma imagem dela usando a máquina de viagem interdimensional. Então pode ser que justamente ela tenha sido a pessoa... primeiro que ela foi a pessoa que descobriu ali sobre a matéria escura, a viagem no tempo e tudo o que aconteceu depois. Mas pode ser que também tenha sido ela a levar a viagem do tempo para outra dimensão. Pode ser que essa outra dimensão não tivesse, a princípio, o conceito de viagem no tempo. Ela introduziu e aí criou-se um paradoxo que depois virou tudo que a gente viu hoje. E se a gente tá vendo essa mulher contra os planos do Adam e da Marta, faz sentido que esse grupo contra o qual ela está chamasse ela de diabo, porque ela, né, tá tentando acabar com eles, né? Então eles veriam ela como uma criatura ruim. Não quer dizer que ela é necessariamente ruim, mas do ponto de vista todo vilão acha que é o protagonista. Então, né, todo vilão vê o protagonista como vilão. Então, ela seria como se fosse o diabo pro pessoal da Sigmunds e por isso ela foi chamada assim. Se for o caso, quem derrota Lúcifer ou o diabo na Bíblia é o arcanjo Miguel, que é Michael barra Michael. Só que, na nossa realidade, o Michael já morreu, né? Então ele não seria ele. Quem mata a Cláudia no final da nossa realidade é o Noah, né? Quem mata ela velha. Então a gente já viu ela morrendo e não foi pelo arcanjo Miguel. Só que a gente não viu tudo de ruim que ela fez na vida dela. A gente não viu tudo que ela fez nessa outra dimensão. A gente não sabe se ela criou a própria seita dela, que segue ela, que talvez seja esse homem que bota fogo nas coisas. Então pode ser que a gente ainda veja os frutos dela tendo que ser destruídos pelos mocinhos da história. E se na outra realidade o Michael realmente não tivesse matado, ainda existe um Michael que poderia ser importante para vir a parar essa pessoa e seus frutos. É isso. Eu acho super que o outro Mickey, o Michael, vai ser importante. Eu quero de novo lembrar que quando você foi falando essa teoria, eu fui pensando assim, que de novo, pode ser que o início de tudo não seja na realidade que a gente estava acompanhando há 2 temporadas. Pode ser que aconteça na outra realidade. E isso, por exemplo, justificaria o fato de que, por exemplo, a Cláudia esteja atuando. Já pensou se, por exemplo, a Cláudia que começou tudo não é a que a gente vem acompanhando em 3 etapas no mundo do Jonas, seja a do outro? Entendeu? E o plano continua ativo. E outra, como a gente sabe que a Cláudia que fala com a Cláudia é a mesma, entendeu? Agora ficou muito confuso. Mas, tipo, tem uma Cláudia velha que introduz o conceito de viagem no tempo pra Cláudia adulta. Mas essa Cláudia velha pode não ser a Cláudia velha que a gente viu morrendo. Pode ser a Cláudia velha da outra dimensão.
A partir do momento em que tem outra dimensão e que a Cláudia consegue controlar uma máquina que viaja entre dimensões na meia-idade ali, né? Ela não tá idosa. Então essa Cláudia aí tá livre pra ficar indo e vindo. A gente não sabe exatamente o que ela vai querer fazer. E vale lembrar que é ela que convence o Jonas a deixar o Michael se matar. É ela que convence que a morte do Michael é necessária. Então, se ela souber que esse é o gatilho, pode ser que ela tenha estado ali justamente pra garantir que o Michael iria se matar. Entendeu? Pra preservar a viagem do tempo. Porque ela sabe que se o Michael não se mata, talvez quem se mate seja o Jonas e aí a gente veja o outro mundo. Pode ser. Ou, sim, você pergunta por quê? Não sei o que move, por exemplo, uma mulher que gosta muito de ciência, acredita muito em aspectos científicos e acha que talvez eles sejam maiores do que várias outras importâncias da humanidade, mesmo às vezes família. Não sei, né? De repente, a outra Cláudia do outro mundo seja ainda menos ligada à família, quem sabe, mais ligada à ciência e se manipulou, não sei. Estamos aqui viajando em cima da sua teoria. Sim. Mas acho interessante e acho muito legal, principalmente a questão... Eu vou bater nessa tecla até o final. Se Arcanjo Miguel é o cara que aparece no Apocalipse pra resolver tudo, lutar com a serpente e salvar tudo, eu acho que Michael da outra dimensão vai aparecer aí. Tem gente dizendo, por causa de fotos de bastidores, que eu acho que podem ser montadas, de que o Michael é o cara do deserto, aí já não sei dizer, porque... Não, já nem acho que é um cara, eu acho que é uma mulher, então, naquela imagem do deserto. Então aí já não sei dizer, mas que ele vai aparecer em algum ponto, nem que seja pra falar uma frase emblemática, ele vai aparecer. Sim. E aí, voltando pro Homem Triplo, o famoso Homem Triplo, talvez filho de duas dimensões, de duas realidades. Talvez ajudante da Cláudia. Pois é. O que eles querem, de que anos são, de onde eles vêm, hoje no Globo Repórter. Bem, o que a gente estava fazendo algumas análises? Porque no último trailer, eles aparecem aparentemente, no que a gente acompanhou na realidade, pelo menos a gente supõe que seja a realidade do Jonas, né, que a gente estava acompanhando nas primeiras temporadas. Ele aparece ali, por exemplo, pressionando a secretária da Cláudia, e algumas pessoas já começam ali, mesmo a Ingrid colocou aqui, a fazer algumas teorias de que talvez eles fossem aquela suposta delegação francesa, mas isso ela explica melhor mais pra frente. Eles aparecem também na casa ali do Helg, do pai dele, do Bernd Doppler, pressionando ele de alguma forma, ou falando com ele alguma coisa. Bem, eu não acho que eles aparecem... Eles sempre parecem que estão trazendo uma notícia muito ruim, ou falando, olha só... Ameaçando pessoas. Eu até dei uma brincadeira de que eles chegaram ali, talvez, na secretária, não para encontrar a Cláudia, se eles já sabiam, estavam controlados pela Cláudia, de fato faria sentido, mas para conseguir o endereço, talvez, da família ali do Helg, do Doppler, não sei, mas eles estão com certeza, talvez, manipulando fatos, ou para manter eles como eles já eram, porque a gente entende que isso aqui é num momento que já se passou na história, né? Não é exatamente o futuro, se a gente for colocar numa linha cronológica reta. E também, ou eles estão simplesmente alterando, talvez alterando ou mantendo. Eu tenho muita sensação de que eles são aqueles clássicos... Você chegou a assistir Umbrella Academy? Sim. Sabe aquela galera de Umbrella Academy que era responsável por garantir que as coisas sempre iam acontecer? Sim. E aí, tipo, a galera usa terno, assim, e aí viaja no tempo com aquelas malas, assim? Pode ser. Tem muita história de viagem no tempo que tem essas organizações, assim, né? Que estão ali pra manter a ordem das coisas. Eles me passam muito essa sensação de, tipo, gente que tem que voltar pra pontos específicos da história pra consertar as coisas, sabe? Sei. Pode ser que seja isso. E eles ali, mais uma vez, aparecem trabalhando pra mulher de vestido longo, cabelo branco, que a gente chamou aqui de Eva, né? E eu acho interessante que na cena em que aparece eles de longe ali, junto com a Eva, teoricamente, tem de novo ali Adão e Eva e tem uma fenda no meio deles. Já viu isso? Sim. Pode ser de novo um simbolismo de que há essa fenda entre Adão e Eva, que são de duas realidades diferentes, Jonas e Marta Franjinha Curta. Exato. E aí nessa mesma cena, tipo, no trailer não fica claro que é a mesma cena, mas quando a gente coloca as imagens próximas, fica bem mais evidente. Eles falam com ela de costas, depois ela se senta na cadeira dela e eles continuam conversando com ela, e eles colocam 3 objetos sobre a mesa. E o que são esses 3 objetos? Um deles é um caderno que tem todo o simbolismo do Hermes Trismegisto, da Siquimundus e de toda aquela relação de paradoxos, tábua da esmeralda e tal. Esse é um símbolo muito presente. O do meio é o caderno, não é um caderno, é um fichário que a Cláudia tinha na empresa em 1987, que tem todas as informações sobre a matéria escura. E o terceiro é o relógio da Charlotte / Elizabeth, né, que tá escrito
para Charlotte, foi feito para ela pelo vô, mas que depois passa a ser da Elizabeth. Inclusive, a gente vê a Elizabeth segurando esse relógio no trailer. E eu tinha comentado a questão da delegação francesa, né? Porque a Cláudia, ela tava sempre adiando a reunião dela com a delegação francesa. A secretária chegava e falava, os franceses, ela, cancela, tem coisa mais importante pra fazer. E assim, se eles estão atrás dos planos dela, faria sentido que eles estivessem tentando uma reunião com ela, faria sentido que eles estivessem ameaçando a secretária. Mas uma coisa que eu reparei também que é interessante, quando o Bernd, que era o dono geral da usina, aparece em 87 e dá esse caderno pra ela, ele tá com o braço quebrado. E nas vezes que ele apareceu em 86, ele não tava. Então pode ser que ele justamente tenha sido ameaçado por esses caras na cena que a gente vê no trailer, e aí ele acabou quebrando o braço, e isso se passa entre as 2 temporadas. E aí, por conta disso, ele ficou assustado. E foi isso que fez ele não querer explorar a questão da matéria escura. E por isso que ele fala para a Cláudia não cutucar a onça com vara curta. E de repente eles estavam tentando tirar a informação da Cláudia, não conseguiram, aí foram na secretária e conseguiram ir atrás direto do Doppler para tirar a informação dele, né? Tanto que depois a Cláudia, teoricamente, não os encontrou. Sim. Eles não precisaram mais dela depois, né? Quem sabe? Sim. E assim, para eles terem pegado o objeto, foi depois que ela já tinha ido embora lá e deixado o caderno pra trás, né? Sim. E aí, outra coisa... desculpa estar insistindo nesse negócio da delegação francesa. É porque eu achei muito X o negócio da delegação francesa. E ao mesmo tempo, naquele futuro da Elizabeth mais velha, lá de 2052, 53, a gente vê um homem falando francês. E assim, é muito X pra ser só uma coincidência pra mim, sabe? E aí ele fala justamente que ele fala pras pessoas em volta que a Elizabeth tá mentindo pra eles e que ela tá escondendo Deus. E a gente sabe que ela tá escondendo a partícula de Deus, né? Então, talvez ele fosse justamente alguém que soubesse de toda a questão da usina e soubesse o que ela tá escondendo, porque talvez os tempos todos os franceses soubessem e estivessem tentando investigar ela lá desde 86. Pode ser. E por causa disso, teriam formado uma organização maligna ali. E tá tudo conectado. Como sempre, tá tudo conectado. Em tudo, em Dark. Porque, além de tudo, a gente tem o relógio. Os símbolos são o caderno da Cláudia, que tem a relação com a ligação francesa, e o relógio da Elizabeth, que tem relação com esse cara falando francês. E aí isso se liga com uma outra coisa, que é uma coisa que a Gabi reparou que ela vai falar agora, sobre as fotos da Elizabeth e de pessoas com pedras nesses trailers. Então, de novo aí fazendo uma ordem cronológica pra gente entender alguns acontecimentos chaves aí do trailer, mas esse aqui já depois do apocalipse, na verdade 27 de junho de 2020, ou pelo menos a partir daí. A gente vê que em Winden quem sobreviveu foram ali Elizabeth, Peter, Cláudia e Regina, né, dos que a gente conhecia, o núcleo que a gente conhecia pelo menos, né? E a gente aparentemente vê um Peter no trailer que tá sujo, desolado, usando uma capa preta de chuva que aparece primeiramente com ele. E ele tá depois de uma cena, inclusive, por que ele tá sujo de terra? Aparentemente porque ele tá enterrando corpos e mapeando mortos, porque ele tá depois de frente para uma parede cheia de fotos de pessoas mortas. Uma coisa que foi a Ingrid que pensou assim que ela viu essa cena é que ele estivesse justamente procurando, quem sabe, a Charlotte. Ou quem sabe até mesmo a sua outra filha. Porque ela não foi parar ali, né? Sim. Ele tá com a Elizabeth, mas cadê a Francesca? Não, se coloca... É como qualquer, por exemplo, quando tem, sei lá, qualquer acidente, por exemplo, de barragem, que as pessoas pedem familiares, tipo, porque eles desaparecem, você quer saber se aquela pessoa desapareceu, né? Se pode ser encontrada ou se aquela pessoa morreu. E enquanto você não encontra o corpo, você não aceita que aquela pessoa morreu. Então faz sentido que ele estivesse procurando os corpos delas. Então, ele tá ali desolado, e aí, óbvio, tem ali uma cena com exército, então dá a entender que há outras pessoas, outros governos, quem sabe, chegando naquela cena, afinal teve um apocalipse, um negócio esquisitíssimo naquela cidade ali, né? E aí tem outras teorias em relação a, quem sabe, veio delegação francesa junto com isso, de onde vieram essas pessoas, esse exército. E aí, o interessante é que aparece ali depois, com uma capa também, a Elizabeth, e tá talvez pensando na mãe dela, porque tá olhando para o relógio, que seria da mãe dela e ficou com ela. E a roupa da Elizabeth é uma coisa que você tem que prestar atenção. Já nessa cena da chuva, ela tá ali com uma roupinha meio de lãzinha bege por baixo.
E essa Elizabeth depois, provavelmente... Gente, isso aqui foi um trabalho que a gente fica tirando print, fica caçando coisa atrás de coisa. Esse foi o momento que eu falei, não, eu preciso começar a prestar mais atenção, porque a Gabi tá prestando muita atenção mesmo. Porque eu comecei a tirar print, eu falei assim, quem é essa pessoa? Aí primeiro a gente pensou no cabelo loiro, pode ser a Catarina, quem que pode ser? Aí eu, não, peraí, vou começar a olhar figurino. E aí eu percebi que logo nesse trailer já aparece a Elizabeth com esse mesmo figurino, com essa mesma roupa de lãzinha que é dessa cena. Eu falei, ok, então ela é loira, tá de costas, aí você pensa, parece maior e tal, mas pode ser ângulo, muitas coisas, fora que no outro teaser aparece a Elizabeth também com essa mesma roupa e suja de sangue. E ela não tava com essa roupa logo após o fim do apocalipse, ela tava com uma outra roupinha, ela botou esse casaco depois. Eu fui lá, voltei na temporada, olhei e falei, opa, veio depois. Então, depois disso, eu tenho praticamente certeza, a não ser que alguém use o mesmo figurino que ela, mas aí é muita coincidência, que ela sim foi a pessoa que nesta cena deste trailer está batendo em alguém com um negócio que eu não sei se é um extintor, uma coisa meio vermelha, mas ela tá batendo em alguém, talvez matou essa pessoa e por isso ela aparece no outro teaser com sangue na cara. E aí, quem seria essa pessoa? Eu não sei te explicar logicamente. Pelo corpo, me parece alguém muito semelhante ao que era o Ulrich mesmo. Eu até falei, da outra realidade, porque o casaco é meio marrom, mas assim, é só um chute, pelo menos físico, porque eu não consigo explicar o que ele foi parar nessa outra realidade no futuro. Mas, minimamente, é alguém ali parecido. Pode ser alguém do exército, dessa delegação. E o que reforçou muito eu achar que foi essa cena também, eu notei até a janela lá atrás, que aparece a Elizabeth com umas fitas atrás na janela e é a mesma janela depois que ela tá batendo com um negócio nessa pessoa caída no chão. Então, assim, foi uma coisa de buscar detalhes pra gente ter certeza que ela tá batendo em alguém, talvez pra defesa, né? É, o que eu acho. Eu acho que o Homem Triplo precisava daqueles 3 objetos, não sei pro quê, mas ele levou eles pra lá. E aí, eu acho que chegou o exército alemão pra segurar a cidade, só que algumas pessoas se infiltraram nesse exército. E o Homem Triplo estaria entre elas. E talvez fosse a pessoa que aparece com a máscara vermelha. Porque como a gente não vê a boca dessa pessoa, talvez seja porque ela tem cicatriz. Mas eu acho que ele não foi o único. Eu acho que ele e algumas outras pessoas que fazem parte dessa organização, da qual ele faz parte, teriam ido até lá para pegar o objeto que é o relógio. Por que ele precisa disso? Não sei, mas o fato é que ele leva o relógio. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles se infiltraram ali em Winden. Alguém que não é um Homem Triplo, mas que ajuda ele, tentou atacar a Elizabeth, ela rebateu, a pessoa conseguiu derrubar a pessoa, matou ela ali, né, com o extintor, ou seja, o que for. E por conta disso, ela ficou toda ensanguentada, que aí a gente vê a cena dela ensanguentada. E aí ela foi encontrada por alguém que eu acho que é o Noah, ou a Cláudia, ou o Peter, não sei, e foi resgatada. E aí, como eles tentaram pegar o relógio dessa vez e não deu certo, eles falaram, beleza, a gente pega em outro momento da vida. Aí a galera de Winden ali foi voltando ao normal da vida aos poucos. A Elizabeth cresceu, o Noah cresceu, eles se apaixonaram, eles viraram um casal, eles tiveram uma filha, tava tudo bem de novo. E aí eu acho que, anos depois, esse grupo de pessoas do qual o Homem Triplo faz parte voltou a Winden pra tentar pegar o relógio de novo. E aí rolou uma super guerra, não uma guerra exatamente, mas um super embate entre as pessoas que estavam ali, que são os poucos sobreviventes, mais algumas pessoas que se mudaram por lá depois, uma galera do exército que acabou se ficando ali na cidade. E eles chegaram com uma tecnologia muito mais avançada do que o pessoal de Winden tinha. Por isso que a gente vê, por exemplo, que as coisas do exército estão todas destruídas no futuro, e por isso que a gente vê a galera da Elizabeth no futuro usando roupas de exército. Porque eles precisaram pegar tudo isso que estava disponível ali para eles, para poder se defender dessa ameaça que estava vindo. Essa ameaça que tem drones que passam por cima deles. Sim. Entendeu? E aí eu acho que foi nesse momento que ela acabou sendo atacada, a Charlotte acabou sendo sequestrada, e foi aí que o relógio se perdeu. Eu acho que o relógio foi criado pelo H.T. Tannhaus, dado para Charlotte. Depois a Elizabeth acabou ficando com ele, porque a Charlotte sumiu. E aí ela cresceu com esse relógio, e o momento em que o relógio passa dela pro cara triplo é quando tem esse embate deles alguns anos depois do apocalipse. Pode ser, não tinha pensado sobre isso e faz sentido, né? Como é que ele pegou esse relógio? Se tava com ela, aparece no trailer com ela, em algum momento tiraram dela. E talvez nessa primeira cena não conseguiram,
né? E no futuro, sim. E eu adorei a teoria de que eles entraram no embate com o pessoal do exército em algum ponto, porque realmente no futuro tá tudo destruído, né? Então teve alguma batalha ali. E eu concordo, pra mim, isso eu sempre achei que o momento em que a Elizabeth ficou toda acabada, assim, né, com menos um olho de visão, toda cheia de cicatriz, foi o momento em que tentaram e levaram embora a filha dela. Que aí quem foi, né? Teoricamente, o Noah acreditou a vida toda, eu acho que foi a Cláudia responsável, e naquele caderninho, entretanto, ele leu que não era bem assim? Ou será que ele simplesmente leu que o Adam sabia? Fica meio assim, na dúvida, porque se a teoria que a gente tem de que a Cláudia de alguma forma está por trás do homem triplo e o homem triplo é o culpado, então no final é a Cláudia culpada sim, mas enfim. É muita bagunça. Na minha cabeça tá dando nó. Algumas informações disso são precisas, o resto é muita teoria. Sim. E falando em print, teve uma coisa que, gente, eu vi thumb recente, eu fiquei muito chateada, porque eu vi thumb recente, que eu acho que as pessoas já perceberam isso, mas eu juro que eu percebi no dia. Eu mandei pra Ingrid, foi uma sucessão de prints, não, acho que é isso mesmo. Olha, é isso mesmo, eu tenho certeza que eu acordei e tinha 60 mensagens da Gabi. Exatamente. Porque eu, com essa coisa de tirar print, eu queria muito saber quem era a pessoa que apareceu de novo nesse trailer, sendo ali, nesse caso, atingida por uma pedra, aparentemente, na mulher de cabelo curto, que a gente acha que é a enfermeira lá do local, inclusive, onde tá o Ulrich mais velho e tal. E a mulher de casaco rosa, então, embaixo dela, pra mim, já não parecia um corpo masculino, até pela calça e tal. E eu reparei num pequenininho detalhe da estampa. E logo no trailer, eu sei que depois saíram fotos aí de bastidores que eu até mandei pra Ingrid no dia, que mostra com mais detalhes a roupa por baixo, mas no trailer ela já aparece com uma estampa parecidíssima, ela, Catarina. Catarina que voltou, então, para achar seu filho e por algum motivo teria sido esbofeteada aí com pedra na cabeça por essa mulher, por essa enfermeira. E para mim isso e a Elizabeth, porque foram prints tirados, são coisas que eu tenho basicamente certeza que vão acontecer, eu só não sei o contexto. Aí a gente começa a supor por que isso aconteceria, né? E até me incomoda porque depois também me mandaram a imagem que a Catarina tá em 86, segurando um cartaz que diz que Michael Canvold desapareceu. E a foto do Mikkel pequeno. E aí, então, peraí. Então esse menino vai desaparecer de novo na história? Vai ficar sumido, vai fugir? Porque fala, no cartaz diz que ele tá desaparecido há 3 meses com o sobrenome Canvold. Então será que ela vai chegar lá e ele vai desaparecer? E aí ela vai passar 3 meses tentando encontrar ele, talvez? E aí, eventualmente, ela descubra que o Ulrich tá no asilo. E aí ela vá pra lá pra tentar encontrar ele. E aí ela entre no embate com essa enfermeira. Não sei. E também Será que ela tenta tirar o Ulrich de lá de alguma forma? Talvez. E também tem uma teoria de que essa enfermeira seria a mãe da Catarina por causa do nome que tá na tag dela de enfermeira, que agora eu não lembro qual era o sobrenome, que é o mesmo sobrenome que a Catarina tem no depoimento da polícia de que ela teria sido estuprada pelo Ulrich. E aí seria muito poético, né? Ela ter tido embates com a mãe a vida inteira. E aí ela, adulta, ter sido morta pela mãe adulta, cara, ia ser bem pesado. Ia ser muito bizarro. Eu fico imaginando o que levou a isso. Eu imagino que a mulher, por mais que possa ser agressiva também, até porque a própria Catarina já era meio agressivona também, ela não atacaria essa mulher, que ela não sabia que era a própria filha mais velha, à toa. Então vai existir alguma coisa. Eu queria lembrar o detalhe aí de que a cena da pedra tá na frente ali de uma água parada com reflexo, que dá a entender que é o lago, inclusive. Então, em algum ponto, elas estavam as duas ali, talvez tivesse uma terceira pessoa, e nesse momento de embate, talvez alguém tenha tentado se defender ou defender uma terceira pessoa e acabou nessa cena que a gente presenciou, né? E pode ser... bem complicado porque linka com a teoria da mulher do lago também, né? Pode ser que alguém, que mesmo a enfermeira tenha despejado esse corpo no lago, para que quando encontrassem achasse que fosse uma mulher que se afogou, e aí isso virou a lenda da mulher do lago, que é comentada pelo Bartosz quando eles estão nadando no lago, e aí eles até brincam de puxar a Marta para baixo, etc. E sabe o que seria engraçado? Engraçado e triste, na verdade. Eles ouvirem essa história do Bartosz sobre a própria mãe, e não saberem que é a história da própria mãe. Exato. É claro que tem a questão da medalhinha que tá ali na areia também, que a Marta e Jonas encontram e tal, mas ela não necessariamente precisa estar ligada à pessoa que morreu, e também tem o fator surpresa aí que a gente não sabe nesse ponto onde está a Hannah, velhinha ou não,
nessa história, né? Se o Ulrich tá vivo, a Hannah pode estar viva ali também. Sei lá, vai que a Catarina olha pra Hannah velhinha ali na beira do lago e fala: ah, é você? Se você não existisse, não sei, ela vai lá, luta, aí a mulher chega e fala: não, que isso, matando velhinho, eu cuido de velhinho, aí vai lá e bate na Catarina. Nossa, faria muito sentido. Aí a medalha tava com a Hannah também, fica ali, só que aí vai junto com a Catarina, porque, nossa, imagina, podia ser. Bom, e aí a última coisa que pode ter sido indicada no trailer é que talvez a gente finalmente tenha visto o momento em que o Jonas se torna Adam, mas não só no sentido de personalidade, sim no sentido de como ele ficou com a cara toda transfigurada, que também foi a Gabi que percebeu. Então, na verdade, uma coisa que eu percebi já reassistindo, eu falei assim pra Ingrid: você percebeu que ele tem uma cicatriz, o Stranger? Tem uma cicatriz no ombro que parece muito, não uma cicatriz de chicote, igual todo mundo percebeu, coisas marcadas nas costas, mas uma pele derretida. E é muito rápido, eu fiquei tirando vários prints até conseguir uma definição. Quando ele tá de novo sonhando, ele com a Marta ali, ele tem no ombro direito dele uma pele meio derretida que parece muito o que depois cobre o corpo todo do Adam. E isso foi uma coisa que eu pensei, pode não ser, mas coincidentemente alguém todo vestido de preto tá nesse trailer e recebe um raio assim exatamente no braço direito. E eu só fiz a suposição e pensei, quem sabe isso foi justamente um dos momentos em que o Stranger, Jonas, Adam, futuro Adam, tentam criar ou mexer com o tempo, com a máquina do tempo, e ele recebeu justamente uma dessas cicatrizes. Pode ser que não, mas não pode não ser esse momento, pode ser que esse não seja o Stranger, seja outra pessoa, mas eu ainda acredito que, de qualquer maneira, essa questão do Adam ser desfigurado e ele ser o Jonas, não é porque ele viajou muito, porque, por exemplo, a Cláudia viajou muito. Eu acho que é porque ele fez muitos experimentos para conseguir fazer coisas que a máquina, por exemplo, não fazia, para conseguir, quem sabe, inclusive, passar pela fenda e ir para outra realidade, coisa que, quando novo, ele só foi carregado com uma máquina que ele não tinha, e talvez não tenha até que ele consiga criar no fim do que a gente vai ver agora do ciclo, no último ciclo da terceira temporada. Então, assim, esses são 2 prints só para dizer que talvez tenha um vínculo desse raiozinho e de um suposto teste e a primeira cicatriz derretida do Jonas. Tem também um outro paralelo ali, que é a mão, claramente, que pelo menos eu acredito pela pele e pelo casaco, pela roupa, que é do Adam mexendo em uma válvula, ativando uma válvula, e uma mão mais nova que eu chuto que seria do Stranger atingindo, né, mexendo a mesma válvula, e talvez nesse momento do Adam ele consiga chegar no resultado positivo do seu experimento, e talvez ali, no outro momento, o Stranger não consiga e dê problemas, dê defeitos, dê cicatrizes que ficariam pro resto da vida. Sim. E aí a gente entra em mais um paradoxo, que é: se esse é o último ciclo, então quer dizer que o Adam já sabe como acaba? E quer dizer que talvez não, só pode haver um mundo, porque eles falam disso também. Será que o plano dele, na verdade, era destruir esse mundo aqui o tempo todo? E aí? Então, eu fico com dúvida se o Adam realmente quer acabar com esse mundo, se ele quer, por exemplo, acabar no sentido de terminar até o 2º ciclo, porque o 3º vai ser de reconstrução, e a gente não sabe, vai vir o paraíso mesmo. Se ele está trabalhando com a Eva em algum ponto, se os dois estão mantendo o ciclo por um objetivo egoísta, pessoal ou não, ou fico aqui também um pouquinho impulsionada a acreditar que talvez Marta Franjinha do Outro Mundo seja um pouquinho maldosa mais do que a gente pensa, e ela esteja trabalhando a partir de certo momento, independente do que ela combinou com o Adam, com o Stranger, por conta própria. Né? Até porque acho que é a frase dela, inclusive, que fala, a voz dessa suposta Eva, que fala pro Jonas, deixa eu achar até a frase aqui, que é assim, ela fala: um mundo sem ti era o que tu querias, isso na legenda do que a gente assistiu, né? E ela parece dizer alguém. Por paralelos, a gente dá a entender que seria, por exemplo, o mesmo diálogo que existiu entre Adam e Jonas, então ela poderia estar falando isso pra Marta. Mas e se ela não estiver falando isso pra Marta? E se ela estiver falando isso pra o Jonas ou o futuro Jonas pro Adam? Do tipo, lá atrás você não queria deixar de existir, você não era o problema ainda do seu mundo, então vamos acabar com o seu mundo de uma vez. Sim. E aí até eu posso me contradizer aqui um pouquinho, e talvez de fato o mundo da Marta 2 seja um espelho da realidade do Jonas, um efeito paralelo, que essa realidade surgiu depois, e talvez eles estejam indo buscar
relógio e caderno do Sigmundos, informações da usina no outro mundo, para que eles completem as suas informações e para que eles sobrevivam nessa suposta disputa entre duas realidades, né? Caraca, faz muito sentido. Fiquei até assustada agora. Tô aqui pensando. Não, e também eu acho que conversaria muito com a peça da Marta, porque ela fazia a Ariadne, e a questão a fala que ela fala na peça é justamente, tipo, agora eu sou eu não sou mais irmã de alguém, eu não sou mais o amor de alguém. Então, faria sentido que ela se tornasse essa pessoa que quer ser ela e não quer ser alguém de alguém. Pois é, que agora ela não é irmã de uma pessoa, ela não é mulher do fulano, ela Até é só ela. Até porque Eva, teoricamente, surgiu de Adão, né? Então, tipo, Eva é a mulher de Adão. Então, faria assim, ó, meu Deus. Olha, é verdade. Então, de repente, é isso, né? Mudando todas as minhas teorias do começo, nesse sentido, talvez, de fato, ela tenha vindo dele, quer dizer, no sentido de que o mundo dela existe por causa dele, mas agora, quem sabe, ela está se rebelando? Não sei. Pode ser. E é isso. Só os detalhes a mais, alguns trechinhos, imagens extras, né, pra gente ver que existe paralelo. É que, por exemplo, o momento em que começa o apocalipse do mundo 2 aparentemente foi diferente, as roupinhas são vermelhas e não amarelas. Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu fui pesquisar sobre esses trajes pra ver se tinha alguma coisa interessante, e eu descobri que a cor do traje tem a ver com o nível de radiação que você vai enfrentar. Então, o traje amarelo, ele é pra menos radiação do que o vermelho. E faz sentido, porque eles vestem o traje amarelo pra ir pra uma área que fica acima dos barris. Então, teoricamente, eles não teriam contato. Eles só estão tendo porque é uma circunstância fora do comum ali. Mas nessa aqui, não tem toda aquela construção em volta pra proteger os barris, tá vendo? Então, faria sentido que eles tivessem que colocar um traje com mais proteção. Outra coisa também é que a gente vê, supostamente, ali, Francesca e o Magnus do outro mundo. E eles estariam no que parece ser o apocalipse, não fugindo dele. Vivendo o apocalipse no lago, felizes juntinhos, vamos morrer como um casal. E isso faz sentido porque quando a gente vê as cenas da Eva, da suposta Eva, ela tem a ajuda do homem triplo lá, dos três. Ela não tem ajuda, aparentemente, da galera que o Adam tem em Sigmundos, que inclusive justamente são esses dois. Magnus é irmão dela e ela não quer ser irmã de alguém, ela quer ser ela mesma. Que morram todos. Então, assim, pode ser que as coisas sejam bem diferentes e eles, por exemplo, morram nessa realidade no dia do apocalipse. Tem muitas mini nuancezinhas aí que vão mudar tudo. E, bem, agora já tô finalizando aqui, me convencendo de que, na verdade, esse é o segundo mundo mesmo e ela quer que o segundo mundo seja o principal. Faria sentido. Então, gente, essas foram algumas teorias e análises com base aí, principalmente no último trailer da última temporada. Lembrando que, bem, eu não falei no começo, mas nós não assistimos ainda a temporada, inclusive escolhemos não assistir antes, igual tem muitas pessoas assistindo para fazer análises prévias e tal, porque a gente queria criar teorias, porque é divertido ficar analisando aqui, tirando print, mandando mensagem de madrugada uma para outra. E muitas dessas coisas a gente pode errar, óbvio, aqui no vídeo que tá lá no canal da Ingrid também, mas é divertido a gente ver até onde chegamos perto. E em breve, daqui a pouquinho, chega o apocalipse e a gente descobre se vai tudo desmoronar com as nossas teorias ou algumas coisas vão estar certas. Algumas eu tenho certeza que estão certas, porque foi print de close da bunda da pessoa que eu descobri. A Gabi, eu não queria ficar te mandando foto da bunda, mas eu precisava ver a camiseta. Eu mandei um print com a bunda em close, assim. Gente, adorei muito, Ingrid, muito obrigada. Eu adorei também, aqui. Obrigada a você. Fico muito feliz, em breve a gente assiste aí, vem com impressões nos dois canais, então acompanhem aqui, se inscreva lá no canal da Ingrid também, siga a gente nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado, mas deixe suas teorias aqui embaixo também, a gente quer saber o que vocês estão pensando e coisas que a gente não notou no trailer em todas as temporadas pra saber, né? Vai que a gente deixa passar alguma coisa importante. Sim. Então é isso. Ingrid, obrigada e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!